Queridos amigos, Shalom, grande abraço para todos vocês, um ótimo dia para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer de coração tantas mensagens maravilhosas que eu recebo. Olha, gente, vocês são simplesmente demais, hein? Vou fazer chorar assim, hein? Muitas mensagens bonitas, eu agradeço de coração, tá? Agradeço também os novos inscritos que estão vindo aí em massa, hein? Tá vindo bastante gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo voto de confiança, tá bom? Agradeço também a todos aqueles que estão visualizando aí nossos vídeos, mas se você não está inscrito ainda, aproveita, né? Se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força para o canal continuar crescendo. E eu só tenho a agradecer, né? Mandar aquele abraço para todos vocês e pedir desculpas, é lógico, né? Pela minha inferioridade com tantos youtubers aí, mas que estou procurando melhorar a cada dia para justamente agradar vocês. Vocês merecem o melhor de nós, né? E eu procuro fazer o melhor. Sei que é bem inferior, mas eu procuro fazer o melhor, tá bom? Então que o Eterno abençoe a todos vocês. Obrigado por todo o carinho, viu? Sejam muito bem-vindos, tá? Então, gente, uma coisa importante nós sabermos, né? Dividir as coisas. Antes de Sérgio Moro e depois de Sérgio Moro. O brilhante jornalista J.R. Guzzo resume Sérgio Moro. Havia um Brasil antes do Moro e existe outro Brasil depois de Sérgio Moro. Junta ele e o Bolsonaro então, aí pronto. É por isso que a esquerda fica doida da vida e ainda fica um louco com a gente, né? E de vez em quando pinta aí os comentários, os caras bravos, umas feras. Nossa, eu fico tremendo de medo. Numa preocupação, naquelas dias eu nem durmo de preocupação com ameaças e tanta coisa. Então tá aqui, ó. O renomado jornalista J.R. Guzzo utilizou as redes sociais para resumir o papel de Sérgio Moro na história do Brasil. Vocês prestaram bem atenção? Na história do Brasil. Por quê? Tudo isso que nós estamos presenciando, isso é histórico, isso vai ficar para a história. Livros serão escritos e já estão sendo, né? E esses livros serão estudados no futuro em escolas, em faculdades, né? Então, todos irão aprender exatamente o que houve, o que aconteceu. Todo mundo vai saber, olha, o Brasil foi governado por loucos que afundaram o país, que acabaram com a economia, roubaram tudo que o país tinha, mandaram a nossa riqueza para ditaduras, para a ditadura de Cuba, da Venezuela, lá da África, né? Foram enchendo o bolso de terroristas fora do Brasil, ok? Aí surgiu um juiz que, segundo o ex-presidente Lula, chamava ele de juizinho, né? E foi esse juizinho que começou a mudar o rumo do Brasil. Essa que é a realidade. Deus levantou esse homem lá no interiorzinho do Paraná e esse homem começou a trazer mudanças para o Brasil quando ele começou a pegar corruptos, ladrões, aqueles que se aproveitaram dos cargos públicos para poder desviar e tentar escravizar o povo brasileiro. Deus fez assim, não. Eu vou levantar os meus instrumentos. Está aí. Levantou Sérgio Moro e depois levantou Bolsonaro. Um deputado que muita gente não acreditava, mas que estava lá isoladamente lutando, sempre lutando. Um homem impecável, limpo, não tem nada que ser acusado. Deus levantou ele. Está aí. Grande dupla. Sérgio Moro, ele é toda a diferença. Ele fez uma coisa que nunca no judiciário brasileiro aconteceu no país, certo? Foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil, ok? O renomado jornalista J.R. Guzzo utilizou as redes sociais para resumir o papel de Sérgio Moro na história do Brasil. O fato mais importante da década para o Brasil foi a explosão na cena nacional de um moço nascido no norte do Paraná, formado numa faculdade de Direito da cidade de Maringá e desvinculado de corpo e alma do grande círculo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, de celebridades jurídicas, reais ou imaginárias. Seu nome, como todo o Brasil e boa parte do mundo hoje conhece muito bem, né? É Sérgio Moro, um típico juizinho do interior,
Assim ele foi definido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chamou ele de Juizinho, querendo diminuir, né, aquela tática, né, de comunista, falando que eles são os mais certos, os melhores, eles querem o melhor pro povo, eles querem tudo é de bom a eles, né? E aí eles querem diminuir todo aquele que vai contra eles, né? Todo mundo se lembra, eles simplesmente não entenderam nada quando o Moro começou a chamá-lo como um cidadão normal para prestar contas à justiça sobre o que tinha feito em tempos de poder e glória. Isso aí o Lula nunca aceitou, né? Eu ser chamado para ser ouvido e interrogado, que isso? Eu fui o presidente do Brasil, né? Tá bom. Onde já se viu uma dessas coisas, o titular de uma modesta vara criminal de Curitiba, com pouco mais de 40 anos de idade, querendo interrogar, processar e talvez até condenar o maior líder político da história do Brasil? Pois é, era isso mesmo. E o mundo inteiro sabe o que aconteceu depois, né? Moro entrou, chamou, interrogou, investigou, julgou e condenou. Depois, as outras instâncias fizeram o seu papel. Aí, descobriram tudo. Assou. Sérgio Moro mudou a realidade do Brasil como ninguém mais. Nestes últimos 10 anos, ou 50, ou sabe-se lá quantos, condenou e botou na cadeia por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pela primeira vez na história um ex-presidente da República. Comandou a maior operação judicial contra a corrupção jamais realizada no Brasil. Não só a maior, a primeira feita para valer em 500 anos. A mais bem-sucedida em termos de resultados concretos e a mais transformadora da vida pública que o país já conheceu. Moro, no comando da Lava Jato, conseguiu mostrar a todos na prática que a impunidade das castas mais ricas, poderosas e atrasadas da sociedade brasileira não tinha de ser eterna, podia ser quebrada e foi quebrada. O governo paralelo que as empreiteiras de obras sempre exerceram no Brasil, mais importantes que qualquer governo constituído, foi simplesmente riscado do mapa. Olha que maravilha, né? Em suma, a Lava Jato virou a nação inteira de ponta cabeça. Havia um grande Brasil, certo? Corrompido, cheio de pecados, né? Cheio de falhas e cheio de corrupção antes de Moro. Há um outro Brasil transformado depois de Moro. Gente, é muito lindo isso. O Brasil estava na mão da esquerda desde que os militares passaram o governo. E a esquerda, ela modelou todo esse país que vocês viram aí, cheio de corrupção, cheio de mordomias. Os altos salários de políticos, de magistrados e essas coisas, vêm da esquerda. Vem da esquerda. E a própria esquerda combate tudo que ela deu. Se vocês veem mordomias que vocês protestam hoje, foi a esquerda quem concedeu. Porque não era a direita que estava governando, era a esquerda. A esquerda governou, foi ela que deu mordomias, foi ela que deu salários altíssimos para políticos, foi ela que fez todo esse reboliço, foi a esquerda quem criou mecanismos para desviar dinheiro, corrupção no país direta em anos e mais anos. E o povo passando necessidade, o povo sofrendo, faltando escolas, faltando hospitais, faltando leitos em hospitais, faltando alimento, faltando medicamento. E tá aí, e a própria esquerda combate tudo que ela implantou. Todo esse mal foi a esquerda quem implantou. E ela combate dizendo, nós vamos consertar. Ponham nós no poder de novo que vamos consertar. Desde que os militares passaram o governo, a esquerda sumiu. E ela dominou o país. E ela, disfarçada de democracia, foi afundando o nosso país e levando o nosso país à miséria, à bancarrota. Se há miséria no país, foi a esquerda quem criou.
Não só ela cultivou essa miséria, como ela impôs isso como regra para poder sobreviver, porque a esquerda ela vive da miséria do povo. Um povo miserável e inculto, esse povo acaba sendo serviçal, acaba sendo submisso cada vez mais. E a esquerda sabe disso porque isso faz parte do marxismo, certo? Não deixar o povo adquirir cultura, não deixar que o povo tenha boas condições financeiras, a falsa ideia de igualdade. Igualdade nunca por cima, igualdade é sempre na miséria. Foi isso que a esquerda fez, mas em compensação, a classe política cheia de mordomias, cheia de salários ricos, salários gigantescos, milionários, certo? Como alguns magistrados com salários estratosféricos, ok? Quem deu isso? A esquerda. E é ela quem combate, dizendo, não, nós queremos acabar com isso, porque isso não é justo, o povo pobre foi sempre pisado, massacrado, certo? Pela esquerda. Foi a esquerda quem pisou no povo pobre todos esses anos. E pela primeira vez nós estamos vendo um presidente que entrou lá para mudar esse país. E Sérgio Moro foi o homem que alavancou tudo isso com a Lava Jato. Parabéns! Parabéns a Sérgio Moro, um homem que com certeza também foi levantado por Deus para fazer essa parte dele. E depois Bolsonaro para governar o país. A dupla perfeita, ungida para tirar o país das mãos de ladrões, de mentirosos, de usurpadores, aproveitadores e escravagistas. O nosso povo não será escravo. Brasil acordou, Brasil despertou. Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal, dá esse apoio para nós. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Shalom para todos.